Agora, esses guarás vão ser devolvidos à natureza. Vamos bater um papo agora com o Francisco Soares, ele é biólogo. Vai falar um pouco com a gente a respeito da importância dessas aves. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí mais uma vez, Sr. Francisco. Bom, primeiro falar o seguinte, vai ser feita a devolução dessas aves para o meio ambiente, para o seu habitat natural, no caso lá para a região dos manguezais. Como é que é esse processo? Como é que ele funciona? Esse processo ele depende de uma triagem, né? Normalmente esses animais eles passam por uma avaliação médica, né? Então os veterinários dão uma olhadinha para ver se tem condição de ser devolvido à natureza, né? Porque o tempo que ele passou ali enjaulado, ele pode ter sofrido machucaduras, né? E isso terminar sendo um agravante para a morte do animal, né? Então, normalmente eles são avaliados pelos CETAs, né? Que são os Centros de Triagem de Animais Silvestres. É administrado por quem? Pelo IBAMA? Normalmente, aqui no Piauí, quem administra é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMAR, né? Então ela mantém, por exemplo, aqui em Teresina existe um desses. Eu acredito que em Parnaíba também vai ter por conta dessa demanda, né? Agora, por que essas aves interessam a quem trafica esses animais? Joelson, principalmente pela beleza, né? Normalmente existe um aspecto cultural, né? Porque é comum que as pessoas criem animais em cativeiros. Na nossa infância, por exemplo, isso era estimulado, né? Mas um dado interessante é pela beleza, principalmente, né? No caso específico do guará vermelho, essa coloração dele chama muita atenção. Olha só, parece... vou botar na tela cheia aí para você ver. Parece que é um fruto dessas árvores, né? São guarás que estão ali na copa das árvores, preparando-se para a revoada, né? Isso, normalmente no finalzinho da tarde, né, lá nas Ilhas do Delta, existe inclusive um passeio onde é bem interessante, né, eu já tive a oportunidade de fazer, a gente chega até próximo às ilhas para acompanhar, todos os barcos desligam os motores, né, e eles vêm em revoada, é muito bonito, inclusive eu tenho um vídeo desse no Ciência Viva, né, quem quiser encontrar, tá lá, eu registrei um período que eu tive lá em 2018, salvo engano. No Ciência Viva, no cidadeverde.com. No cidadeverde.com. Agora, professor, de onde vem essa coloração que chama tanta atenção? É incrível isso, né? Mas essa ave, ela tem uma particularidade, ela se alimenta principalmente de crustáceos, né? Então, pequenos caranguejos, pequenos camarões, e isso é o que reforça a coloração dessas penas dela, né? Quando elas são criadas em cativeiro, né, que você tem alguns exemplos aqui no Brasil, por exemplo, o Parque das Aves no Paraná, né? Ele mantém uma grande coleção de aves, então lá eles têm essa ave em cativeiro, eles são alimentados principalmente com camarão, né? Camarão? Exatamente, que é para dar exatamente essa coloração que ele tem. Se ele passa muito tempo sem esse tipo de alimento, ou sem uma alternativa, uma ração, alguma coisa que substitua, ele vai gradativamente perdendo a coloração das penas e ficando esbranquiçado. Ele fica branco? Passa a ser branco, né? Olha só, interessante. Quer dizer que, além de tudo, é preciso alimentar com camarões. Exatamente. Então, assim, qual é o grande problema de você tentar colocar uma ave dessa em cativeiro, né? Então, se por acaso alguém tivesse feito a compra, a aquisição por essa pessoa que traficou, né, vamos dizer assim, com o tempo essa ave ia morrer, né, por conta das condições, né, uma ave criada em liberdade, e a alimentação ia tirar o principal atrativo dela, porque dificilmente alguém que o criasse iria alimentá-lo dessa forma, né? Ou seja, ia manter essa coloração vermelha que é a que mais chama a atenção. Então está feita a apreensão, as pessoas não podem fazer essa comercialização. Se alguém eventualmente estiver diante de um caso como esse, que foi lhe oferecido um animal silvestre, o que ela deve fazer, professor? Denunciar principalmente e não adquirir, né? Eu acho que o grande problema do tráfico de animais é essa receptação. As pessoas que, uma suposta boa-fé, né, fazem aquisição do animal, né? Então, na verdade, elas estão dando um grande prejuízo porque elas estão estimulando que outras pessoas façam esse tipo de comercialização. Bom, aproveitando a presença do professor Francisco Soares, biólogo aqui no nosso Jornal do Piauí, também queria falar a respeito do caso de uma tartaruga verde que foi encontrada morta na noite de ontem lá na praia de Atalaia, em Luiz Correia. Está aqui a imagem da tartaruga, né? Segundo o Instituto Tartarugas do Delta, é comum aparecer essa espécie de tartaruga no nosso litoral. Eles têm hábitos costeiros, mas o que a gente sabe é que são animais também de longuíssima vida, né? As tartarugas também. Normalmente eles encostam no litoral para fazer a sua deposição de ovos, né?
Então, eles são, embora sejam animais marinhos, mas eles respiram por pulmões, então, frequentemente, eles vêm até o ambiente terrestre e eles usam muito o litoral do Piauí para fazer desova, né? Esse instituto que você mencionou, o Instituto Tartarugas do Delta, faz um trabalho belíssimo de monitoramento desses ninhos, né? E também um trabalho de educação ambiental interessante, ao ponto de fazer com que as pessoas, conscientizar as pessoas para que elas ajudem na preservação desses animais. Qual a importância de se identificar a causa da morte de um animal como esse, professor? Bom, normalmente se faz essa triagem para saber se está havendo algum fenômeno à parte, né? Porque, assim, recentemente, não sei se você lembra, houve uma grande proliferação de caravelas do mar, né? Então, isso tudo são sinais de desequilíbrio. Então, um animal desse, ao chegar até o litoral, né, ele veio com a finalidade, se for uma fêmea, ela veio com a finalidade de desovar. Se for um macho, ele estava à deriva, né? E talvez na oscilação das marés ele tenha ficado retido e consequentemente, por algum problema de saúde, ele ter morrido, né? Pode não ser problema nenhum. Exatamente, pode não ser, mas também pode ser questão de manejo, dele ter se enrolado em algum artefato de pesca, né? O que não é tão difícil de acontecer assim no nosso litoral. Os pesquisadores do Delta, lá de Parnaíba, né, já estão avaliando as causas da morte dessa tartaruga, que chamou a atenção, né, por ser esse animal enorme, que eu acho que nem tem tantos predadores. Tem muitos predadores a tartaruga? Desse porte? Não, desse porte não. Normalmente ele tem predador dentro da água, né? Que é o tubarão, nesses animais de porte maior, eles conseguem, né, afetar esses animais dessa forma. Agora, normalmente eles têm predadores quando são filhotinhos, né? Então, na desova, por exemplo, o Instituto Tartarugas do Delta procura sempre fazer isso de modo monitorado, porque eles são predados, podem ser predados por caranguejos, podem ser predados por algumas aves marinhas, e o nosso urubu também, que é uma ave predadora, também faz esse tipo de ação. Os pesquisadores ainda não descobriram a causa da morte, inclusive por causa também desse avançado estado de decomposição do animal. Eu quero agradecer ao senhor, professor, tudo bem? Estamos sempre à disposição. Tá legal, obrigado por ter vindo. Professor Francisco Soares, biólogo, obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí.